Olá pessoal, tudo bem? Essa é mais uma edição do Pode Falar, podcast do COFEN, do Conselho Federal de Enfermagem, e uma edição regionalizada. Estamos aqui no Rio Grande do Sul, fazendo a gravação de alguns podcasts aqui no estado, em parceria com o Corém RS. Eu sou o jornalista Ronan Dannenberg, trabalho no Corém RS, estou aqui para a gente falar sobre piso salarial da enfermagem. E com a gente está aqui o enfermeiro Antônio Tola, presidente aqui do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul, e também a técnica de enfermagem Bianca de Carla, que é presidente do Sinte Saúde de Pelotas. Obrigado, gente, por estar aqui com a gente nessa gravação, nesse podcast do COFEN. Então, como eu coloquei aqui, a gente vai fazer essa contextualização aqui sobre a implementação do piso salarial da enfermagem aqui no Brasil e também, obviamente, regionalizar esse papo aqui, falar como é que está a implantação do piso. A lei 14.434 de 2022 foi votada, foi aprovada, sancionada, mas não está sendo cumprida como ela está no papel lá, como foi aprovada. Então teve vários desdobramentos, do Congresso foi para o STF, do STF foi para o Congresso, teve discussões, teve debate. Por mais que seja um avanço, uma discussão, que talvez a parte mais difícil que fosse simplesmente implementar essa lei, no Congresso Nacional, sancionar essa lei, ela ainda não está como a gente gostaria que estivesse. Então já vou colocar aqui o presidente do Corém RS, o Antônio Tola, para fazer uma introdução nesse assunto, contextualizar, fazer um histórico aí de como é que foi essa luta, presidente. Obrigado por estar aqui com a gente na transmissão. Ok, Ronan. Então, é um prazer poder estar aqui participando desse debate, deste momento, e estarmos conversando, Bianca, sobre a questão do piso salarial. Eu acho que tu abreviou bem a nossa fala aí, quando disse que foi sancionada, passou aprovado no Congresso, foi sancionada, foi para o STF, voltou para o Congresso, veio de novo, foi votado a questão do reajuste NPC, o Senado não aprovou, enfim, então foi um bate-volta dessa lei que nos deixa ainda temerosos e preocupados de como é que todo esse processo vai ficar e quando isso vai acabar e quando efetivamente vai estar na carteira do trabalhador o piso como referência de salário. Eu acho que este bate-volta que tu te refere, para nós da enfermagem não é novidade, sendo que já temos dentro da comunidade da enfermagem, da sociedade brasileira, há 50 anos de luta, lutando para que a enfermagem tenha direito a um piso. Então não é novo, não é novo esse bate-volta, não é novo essa trabalheira que a gente está tendo para realmente implantar, e conseguimos aí, então, em 2022, através do projeto de lei do Fabiano Contarato, aprovar no Congresso Nacional por unanimidade. Eu acho que isto é bem importante se dizer. Foi um momento pós-pandêmico, que comoveu a sociedade brasileira e o nosso Congresso Nacional. Então, comovidos, pela atuação profissional dos profissionais de enfermagem na linha de frente, conseguirmos fazer todo um trabalho e trazer essa lei para aprovação. E agora nós estamos aí no bate-volta tentando fazer com que ela realmente seja implantada na carteira de trabalho do profissional de enfermagem, porque isso é fundamental. Hoje ela está vindo aos poucos, a Bianca, eu acho que pode esclarecer um pouco mais, está vindo aos poucos, em formas ainda de complemento que o Ministério da Saúde manda para alguns serviços de saúde do Brasil, os hospitais filantrópicos e algumas prefeituras, mas ainda não é o que nós queremos, está longe de ser da forma que nós queremos e o que nós queremos para a categoria da enfermagem. Perfeito. E, enfim, essa luta tem, como a gente tem colocado aqui, que esse bate-volta, vai e vem em relação ao piso salarial da enfermagem. Isso já, por mais que os valores, enfim, valores são repassados, tem aí algumas discussões relacionadas a isso, mas ainda tem muitas dificuldades na composição de tudo, como, por exemplo, o fato do piso ainda não estar vinculado aos vencimentos, o valor ainda está sendo colocado como um complemento, como um aditivo ali, não está incluso realmente nos vencimentos.
Que vocês contextualizassem um pouco isso, né, Bianca? Como é que tu está sentindo isso com os colegas, com os profissionais lá, não só de Pelotas, da região, né? Como é que eles estão sentindo isso, assim, os que recebem, não recebem exatamente como deveriam receber, talvez? Como é que está esse sentimento da enfermagem em relação a isso? Eu acho que o debate do piso, ele apenas começou, né? Nós conquistamos aí essa lei que traz para frente o que a gente quer que seja implementado na carteira de trabalho, que é o piso na totalidade, né? Mas a enfermagem também, a partir dessa luta que vem de décadas, ela desperta para a política, porque é a política que vai fazer com que esse contra-cheque esteja com o piso como total, não como complemento. Na nossa região não é diferente das demais regiões do país. Nós temos grandes dificuldades de fiscalizar os repasses para os municípios, né? As prefeituras, de que forma é distribuído para cada instituição, de que forma é contabilizado, porque nós conquistamos o tão famoso piso. De anos de desesperança, né? A pandemia trouxe as respostas que a gente precisava mostrar para a sociedade, que sem enfermagem não tem saúde, né? Isso é o que a gente faz ao longo da história toda da enfermagem. A enfermagem, em alguns momentos, acaba perdendo a esperança, porque nós somos trabalhadores, né? Na grande maioria, mulheres, mães solos, né? Não desmerecendo os nossos colegas homens, mas sim, as mulheres são as maiores formiguinhas, né? Que constrói essa enfermagem aí. Mas a gente precisa entender de que ainda existe muita batalha política, muito trabalho. A enfermagem precisa se apropriar daquilo que é dela de direito, que é o debate, a construção. A gente viu durante a rua, a gente viu durante as manifestações que a própria enfermagem custou para se mobilizar, pela dificuldade de muitos trabalhadores ainda entenderem que, se fossem para a rua buscar o que é nosso de direito, ela talvez sofreria assédio dentro da sua instituição. A gente sabe que as instituições não queriam que o piso passasse. A gente teve a luta justamente com os privados, né? E que aquelas regiões que conseguiram fechar as suas convenções coletivas, os seus acordos coletivos, elas dispararam na frente quando saiu o julgamento do STF. Sim. Então, se garantiu ali no acordo, que é o negociado sobre o legislado, de que no piso ninguém mexia. Então, depois se teve o julgamento. Então, nas instituições privadas que têm essa particularidade da negociação, a gente conseguiu por 2 anos garantir. Já nos filantrópicos, instituições que têm o segmento aí, de saúde, todos, né, que vêm com recursos do SUS, a gente tem como complemento, que não é o que a enfermagem quer, né? Nós não queremos complementos, nós queremos o piso e nós queremos também o reconhecimento da jornada de trabalho. A gente não quer proporcionalidade, né? Isso é uma outra discussão também. Mas como esse podcast ele vai passar em rede nacional, a gente precisa convocar a enfermagem. A gente precisa convocar a enfermagem para não desistir. Claro. E dizer que a gente está bem próximo, né? A gente já deu 70% do passo. Isso. Daqui para frente, a gente precisa reconstruir essa enfermagem, empoderar essa enfermagem. E a enfermagem precisa acreditar mais no nosso potencial. A gente precisa entender que a enfermagem é muito mais gigante do que qualquer PEC, qualquer lei, né? Nós somos acima de qualquer questão. Então, a enfermagem precisa aprender a construir com seus conselhos, né? A gente precisa estar dentro do conselho de enfermagem, a gente precisa estar se apropriando dos debates no COFEM, no COREM, a gente precisa estar dentro dos sindicatos, porque a gente precisa mostrar quem é que estava lá em Brasília levando o nome desse povo. Verdade. Era os sindicatos, os CORENs, né? O COFEM, quem é que ia para a mesa de discussão? A confederação, a federação. Então, quando o trabalhador, que muitas vezes é chamado de
colaborador, né? Nós não somos colaboradores, a gente não colabora com nada. Sim. A gente vende a nossa hora de trabalho, a gente vende o domingo, a gente vende o aniversário do filho, o aniversário da mãe. Natal, Ano Novo, né, Natal, Bianca? Ano Novo, enquanto está todo mundo comemorando, a gente está ali, a gente está desde o nascimento ao último suspiro. Verdade. Né? E durante a pandemia, a gente perdeu colegas e que parece que ao longo, depois que se passou a pandemia, se esqueceu, né? E a gente não pode deixar de falar que esse piso não compensa o nosso adoecimento mental. Né? Ontem, eu, em uma outra reunião, um administrador disse para mim, eu tive conversando com a enfermagem, eu não sabia que a enfermagem trabalhava tanto. Eu digo, o senhor não sabia? O senhor nunca conversou com a enfermagem? Então, a gente precisa conversar, a gente precisa dar condições para essa enfermagem tratar o adoecimento mental e as doenças que vêm das condições de trabalho, a doença que vem já da dupla jornada, daquela mãe que tem que sair correndo para largar o filho no colégio, aquele pai que não consegue acompanhar. Então, esse complemento, a gente considera que ele, nesse momento, foi o que se conseguiu, mas daqui para frente a luta é maior, né? É bem maior do que a gente pensou lá atrás. Se achou, nós conquistamos o piso, vai vir o repasse, está tudo resolvido. Não está nada resolvido. Mas também não dá para perder a esperança, né? A gente tem que seguir em frente. Com certeza. A gente tem um passo muito gigante, né, com a aprovação da lei, né, que poderia, né, estar sendo cumprida como ela está de fato, né, aprovada e sancionada. Mas é isso, né? É um enfrentamento que ainda tem que ser feito, tem que ser ainda ajustes a serem feitos, né? E com certeza os sindicatos, né? O Sindicato de Saúde está nessa batalha, o Corém está nessa batalha, inclusive. É só procurar nas redes sociais aí, né? Vocês vão encontrar aí a participação, né, dos sindicatos, dos Coréns aí nessa luta, nessa empreitada. Antônio Bianco, eu queria ver o seguinte, eu estava até pegando aqui, o piso, né, a Lei 14.434 de 2022, essa lei que está lá aprovada, ela diz o quê? Estabelece o piso salarial de quanto? 4.750 para enfermeiros, enfermeiras, técnicos de enfermagem, técnicas e técnicos de enfermagem, R$ 3.325 reais, e auxiliares e parteiras, o piso de R$ 2.375. Só que, né, com o andar da carruagem, aí se vinculou esse valor a uma jornada de 44 horas, se não me engano, né? É isso, né? De 44 horas. Isso, né, para o setor público, enfim. E ainda tem a questão dos acordos, né, com o setor privado. Como é que está isso, assim, né? Como é que essa informação, como é que é passada? Como é que a categoria recebe isso? Porque, de fato, né, são valores que estão estabelecidos em lei, mas tem essas diferenças aí que acaba sendo explicadas. Como tudo nesse Brasil, né, são coisas mais burocráticas, enfim, que a gente tem que estar explicando. Não está como a gente quer ainda, estamos lutando para fazer como a gente quer, mas ainda tem esses percalços. Então, eu queria que vocês explicassem um pouquinho por que está assim, né? Por que a gente não chegou ainda exatamente como... Não estamos no 100%, estamos no 70%, ali, 75%, enfim. Por que a gente não está no 100% ainda? Pois então, Ronan, eu acho importante essa colocação e antes de mais nada, eu acho que até complementando ou até ratificando o que a Bianca disse, né, que a gente teve uma grande vitória com isso. Com certeza. E eu costumo dizer que a gente ganhou uma guerra, né? Mas como todo campo de guerra, e que isso não é novidade na mídia atual, porque está na televisão aí, o mundo em guerra, a gente observa saindo fumacinha dos cantos, né? Dos bombardeios. Então, nós ganhamos uma guerra, mas ficaram muitos focos de incêndio ainda nesse campo de batalha que nós temos que apagar. E justamente isso que tu está colocando são esses focos de incêndio, né? Nós temos das mais diversas formatação de como isso está. E uma coisa que chega a ser difícil explicar, né? É difícil de explicar e que me provoca, né, muito é justamente isso. São 50 anos pedindo um piso, se conseguiu esse piso, levou-se 2 anos para começar a pagar depois de aprovada a lei e ninguém se preparou para saber como é que ia ser pago. Sim. E não estão sabendo até hoje como é que isso deve ser pago. Sim. Porque o Ministério não sabe direito o que repassa. Não estou culpando ninguém. Eu só estou dizendo que nós precisávamos ter competência, agilidade e preocupação em procurar entender, olha, como é que isso vai funcionar lá na prática? Sim. Como é que isso vai chegar lá no bolso da Bianca, Sim. na linha de frente, trabalhando dentro do hospital? Se já está sendo discutido, vamos se preparar, né? Se está discutido, ninguém se preparou.
Ninguém se preparou. Não houve preparo da rede pública, não houve preparo da rede privada. Esperaram bater na porta, entende? E depois culpar, inclusive, o Ministério da Saúde por listagens do COFEM que não encaminharam direito, o que não tem nada a ver, né? Porque o sistema não funcionou, as prefeituras não se preocuparam, deixaram tudo para a última hora. As pessoas tiveram que... Nós fizemos grandes movimentos, né, Bianca, em Pelotas, em várias regiões do estado, né, pedindo providências para os gestores municipais e a preocupação e até compaixão, de uma certa forma, porque a forma como estava colocado, né, que o STF definiu e queria regionalizar o piso, mas que é isso? Então não é piso salarial para a categoria? Né? Ou eles acham que o técnico de enfermagem do interior do Rio Grande do Sul ganha mais que o técnico de enfermagem do interior da Bahia? Não, eles ganham a mesma miséria. Um salário mínimo, que é o que ganha no Rio Grande do Sul, não é diferente. Né? E se bobear menos, menos que o salário mínimo, né, Bianca? Então, não é diferente. A regionalização não é bobagem. Né? O que aconteceu foi um grande movimento dos serviços de saúde e agora me faz recordar uma fala do nosso vice-presidente do COFEM, atual vice-presidente do COFEM, meus parabéns, Daniel, inclusive, né, pela posse aí na vice-presidência do COFEM, né? E dizer que o Daniel traz uma apresentação que, quando se fala do piso, que é assim, ó, lá no início, nos primórdios da Revolução Industrial, quando estava as mudanças, né, que os trabalhadores trabalhavam 18, 19 horas para as indústrias, para as empresas e para a manufatura, começou-se a diminuir a carga horária, se baixou para 12, e o que se dizia? Vai quebrar, não dá para deixar de trabalhar 18, tem que trabalhar 18, senão se trabalhar 12 vai quebrar. Aí se baixou para 10, vai quebrar com 12. Né? Se baixar para 10, vai quebrar quando chegar em 8. Não quebrou. Quando tiraram os menores de idade do trabalho, da carteira assinada, da obrigatoriedade do trabalho, vai quebrar, porque nós precisamos ter mão de obra. Né? Vai quebrar. Nunca quebrou, sempre continuaram ganhando, sempre continuaram tendo lucro, né? E os que quebraram foram por má administração, não foram por deixar de ganhar lucro, né? Foram por má administração, hospitais privados e até algumas prefeituras por má administração, e a gente vê na mídia nacional todos os dias acontecendo isso, né? Medicações sendo superfaturadas, obras sendo superfaturadas, serviços, desvios, né? Que se tu juntar todos esses desvios, vai sobrar dinheiro para pagar o piso da enfermagem, né? E ainda pode dar um plus a mais ainda. Então, essas dificuldades têm sido muito corriqueiras, ou seja, diárias dentro da vida do profissional de enfermagem, dentro da vida dos conselhos de enfermagem, né? Amenizou um pouco agora, talvez amenizou um pouco, porque o Ministério conseguiu organizar alguns repasses, mas ainda tem muita confusão, ainda tem muita prefeitura que não sabe como é que vai estar fazendo. Nós somos um país de dimensão muito grande, né? Com muitos municípios. Só o Rio Grande do Sul são quase 500 municípios. Né? Então, as secretarias da saúde do Estado, dos municípios, não conseguiram se organizar para isso ainda. Então, esses valores eles ainda estão muito, não defasados, mas muito mal articulados para serem repassados para os seus profissionais. É verdade. E como é que ficou? Como é que tu tem visto também isso aí, Bianca, nesse sentido? Inclusive na tua região lá. Né? Essa organização que o presidente Antônio fala, é muito importante que a gente traga isso para a categoria entender, principalmente porque esse ano é ano eleitoral, né? E a gente teve um reflexo dos políticos no nosso país, né? Que, na sua totalidade, tentaram e lutaram junto com a classe empresarial nos tirar o piso da enfermagem. A gente teve na Câmara de Deputados, na Câmara dos deputados estaduais, federais, dos vereadores, a falta de mobilização. A gente fez uma audiência pública na minha cidade que somente estava
presente as pessoas que estavam promovendo, os representantes ali, os vereadores que estavam promovendo a audiência pública. E a audiência pública trazia o debate para o município. A nossa administração municipal de Pelotas, a gente já estava aí nos dias de receber o PIS e não sabiam nem como fazer a divisão e repassavam a informação de que o COFEM tinha a responsabilidade das pessoas não terem recebido. Isso foi um grande equívoco que a gente teve que trabalhar muito com os trabalhadores, com os colegas e dizer, pessoal, Corém não paga salário, sindicato não paga salário, COFEM não paga salário. Então, essa organização tem que vir do Ministério do Trabalho e eles tiveram tempo para se organizar. Então, a gente precisa fazer a categoria vir para esse debate, cobrar dos nossos representantes, né? Claro. Em que pé está? Até quando vamos receber? Vamos ter um fundão? Vamos ter um recurso do governo federal para os próximos 10 anos, 15 anos? A gente precisa trazer esse debate, trazer que é importante que a enfermagem brasileira desperte para esse tema. Porque é muito cômodo a gente ir para as redes sociais militar, né? Mas militar sentado do sofá é a coisa mais fácil que tem para fazer. É só pegar o celular ali e tu disparar no grupo. Sim. A gente vive essa realidade de grupos de WhatsApp. Grupos de WhatsApp não paga salário. O que paga salário é sair na rua, como a gente fez em Brasília. Caminhamos 5 quilômetros com o COFEM, com o Corém, com a federação, a confederação. É mobilização, é dar condições para a tua instituição poder ter condições de ir até lá para os debates, né? Fazer a luta. Fazer a luta. Não dá para todo mundo ir a Brasília, mas se a gente organizar o grupo que vai representar todos. E a gente só conseguiu chegar até aqui porque teve muita mobilização nacional, né? A gente conseguiu mobilizar e, ao longo de tudo isso, parece que a mobilização começou a ficar mais branda porque todos já achavam que estava resolvido. E não está. A gente precisa saber de que forma é essa divisão. Por que um mês uns recebem 810, os outros recebem 1.100? Por que numa região tem instituição que está recebendo 1.140, tem outra região que está recebendo 1.400? Então, a gente precisa equalizar tudo isso para que todo mundo receba igual. E a nossa realidade de Pelotas e os municípios próximos, né, não é a mesma daqui de Porto Alegre, não é a mesma de São Paulo, não é a mesma do Paraná. Então, a enfermagem precisa sair da militância digital e vir para a rua. Quando o COFEM convoca, quando o Corém convoca, quando os sindicatos, né? Porque o nosso conselho de enfermagem é um conselho, né? E já aproveitando para parabenizar o nosso representante legítimo, né? O nosso vice-presidente do COFEM, Daniel Menezes, que o Rio Grande do Sul teve a posse da primeira comissão de auxiliares e técnicos. E isso é muito importante a gente trazer para a categoria, porque essa comissão de auxiliares e técnicos, que foi a primeira no Brasil, né, é a nossa do Rio Grande do Sul, ela trouxe um empoderamento para os técnicos e auxiliares de enfermagem jamais visto no Conselho de Enfermagem. E isso nos orgulha muito. Por quê? Porque nos aproximou. O interior veio para dentro do conselho, né? Nós começamos a trazer caravana do interior, né, Antônio? É verdade. Nós, a partir desse movimento, dessa comissão, a gente trouxe o debate que ficava aqui na capital para o nosso interior, que é tão difícil a gente participar, né? Mostrar para o pessoal que a gente tem aí a plataforma, né, do COFEM, a gente tem a plataforma do Corém. Então, nós estamos mais próximos hoje do que nós estávamos há 10 anos atrás. Muito então, é importante que a gente traga, né, nesse papo aqui, que a categoria aperta ali, ela tem revista, ela tem curso, ela tem... mas eu não consigo. Porque a enfermagem, ela está atenta para o debate do PIS e tudo, mas a gente precisa estar atento também
para que a gente esteja preparado político, tecnicamente, né? Que a gente participe dos programas que a gente tem à disposição e que, às vezes, a instituição não nos dá essa oportunidade, não nos dá essa capacitação. E a gente tem através das plataformas do Corém, do COFEM. Então, acho que um podcast é pouco. Com certeza. Porque a gente começa a entrar no tema do piso e o piso traz outros debates para nós, né? E são debates importantes, porque tudo vai terminar na pauta do piso. Sim, é verdade. Eu acho que eu falei, Ronan, demais ali, e não deixei claro, ou pelo menos não trouxe a pauta que tu tinha me pedido, que é a questão da carga horária, que tu falou do piso com a jornada. Bem lembrado. O que aconteceu? Né? O STF, então, lá, em algum momento, determinou que fosse 44 horas, que era o horário existido. Só que a categoria da enfermagem, pelo menos, e eu acredito que em todo o país, em todas as regiões, e no Sul não é diferente, nós temos os acordos que são fechados com os sindicatos e por praxe, por organização nossa, a nossa carga horária, basicamente, dentro de hospital, eu estou falando de hospital, não de serviço público, nem de atenção primária em saúde, Sim. Normalmente sempre foi 36 horas semanais. 36 horas semanais. Então, eles articularam com essa questão da carga horária uma série de outras coisas. Se a jornada é 44 horas e o piso é para a jornada de 44 horas, vai descontando até chegar nos 36. Então, para poder forçar com que a enfermagem saia das 36 e vá para 44. Só que isso funciona muito bem. Não, funciona muito bem, injustamente, mas funciona bem na iniciativa privada. Sim. Mas na iniciativa pública, não. Porque não tem serviço público que faça 44 horas. No máximo 40 horas. E aí, como é que funciona? Então, o STF não pensou, não se detalhou para isso. Né? Porque não conhece a realidade da enfermagem. Porque não conhece a realidade da enfermagem. Entendeu? A nossa realidade é diferente. Nós temos uma realidade de 20 horas, de 30 horas, de 36 horas e de 40 horas. Né? De acordo com a necessidade do serviço, de acordo com a necessidade do serviço público, de acordo com a necessidade do hospital, da clínica. Né? Então, é assim que funciona. Então, e foi desta forma que os grandes empresários, inclusive os empresários que são deputados e muitos deles donos de hospitais, famílias de médicos donos de hospitais, principalmente no interior do Rio Grande do Sul, nós temos bastante, aquele hospital lá. E Brasil afora, né? E Brasil afora. Mas como nós estamos, o podcast aqui no RS, né? Brasil afora. Mas aqui, a família tal é dona daquele hospital. Eles não querem, não é perder dinheiro, é deixar de ganhar mais. Não é perder. Não é perder. Porque pagar o seu trabalhador, pagar o profissional de enfermagem adequadamente é investir no profissional da enfermagem, é investir na assistência, é investir no cuidado, é investir na segurança do seu paciente que está sendo cuidado dentro daquele hospital. Então, eu só queria trazer esse gancho da carga horária, porque houve muita confusão e ainda há muita confusão com isso. Mas eu acho que a gente está caminhando. Não está caminhando para que isso dê umas modificadas. O sistema COFEM, Conselhos Regionais, estão trabalhando dentro do Congresso Nacional com diversas atividades e fazendo algumas pressões e algumas conversas para transformar e para mudar essas questões principalmente. E quando se fala em carga horária, não podemos esquecer do piso de 30 da jornada de 30 horas. Que nós tivemos ela aprovada lá no governo Fernando Henrique, passou no Congresso Nacional, e o presidente Fernando Henrique, na ocasião, então, vetou, não deixou passar e não deixou transformar em lei a jornada de 30 horas. Porque se lá atrás nós tivéssemos transformado a jornada de 30 horas, hoje o nosso piso seria em cima da jornada de 30 horas. E é isso que nós queremos e é isso que nós vamos lutar. E eu, enquanto estiver por aí, vamos estar brigando, e tenho certeza que a Bianca também, porque está na veia da gente, né? Está no sangue da gente, lutar para que o piso, para que a jornada seja de 30 horas e para que o piso seja referente à jornada de 30 horas. Verdade. E é isso que nós queremos e é isso que nós queremos almejar. E não vamos desistir enquanto isso não acontecer. Eu pesquei algumas coisas aqui enquanto vocês falavam, inclusive estava pesquisando aqui em relação a essa questão que o Antônio trouxe aqui dos gestores, da galera não ter se organizado em relação ao pagamento do piso, como é que vai fazer e tal. Eu lembro que na discussão mais recente, antes da votação, né, do piso no Congresso,
foi montado um grupo de trabalho na Câmara dos Deputados que estava analisando o impacto econômico, né, do piso da categoria, né, enfim, nas diferentes áreas. E eu peguei aqui até uma matéria publicada no site do Corém, está no site do COFEN também, com certeza, que o investimento necessário, tá na matéria, investimento necessário para erradicar os salários miseráveis na área da enfermagem representa apenas 4% no investimento no SUS ou apenas 5% do faturamento dos planos de saúde no Brasil. Então, ou seja, é um percentual muito pequeno, né? Sendo que os planos de saúde anualmente, né, declaram aí lucros, aumento de lucro e tudo mais, e não estão. Essa desculpa de não ter o dinheiro... Né? E só cresce. A desculpa de não ter o dinheiro para pagar, essa aí cai por terra, que já só nesse levantamento aqui, nesse levantamento do grupo de trabalho lá que foi montado, né, na Câmara dos Deputados. Então, assim, onde estava, né, a organização, né, nessa hora? Pô, já estava se discutindo, né, a implantação do piso, já estava se discutindo os valores, isso que os valores foram... Há 2 anos, né? Isso. Há 2 anos se discutindo e se teve 2 anos para planejar, né, para repassar para o consumidor, no caso dos privados, e no público, trabalhar também os reajustes. E a enfermagem é mais gigante ainda do que... Quando diz a enfermagem é gigante, ela é muito mais do que gigante. Porque a enfermagem trouxe um debate também do reajuste da tabela SUS. Exato. Que há anos não se reajustava. Então, a enfermagem fez a frente de batalha, né? E que a gente precisa também dizer que, para a sobrevivência das instituições filantrópicas, além da má gestão, né, que antecede anos de desvios de recursos públicos, né, de supostas irregularidades que não são investigadas, né, fracasso de gestão, a gente tem aí a falta de investimento na saúde pública, né? Que isso também é importante a gente trazer para o debate o quanto a enfermagem também precisa trabalhar sobre isso. Claro. Porque o debate e a implementação do piso trouxe à tona todo o trabalho que já tinha que ter sido feito há muito tempo, que é reajustar as tabelas, investimento em saúde pública, na rede primária de saúde, e que a gente não tem, os municípios não se prepararam. Pelotas é um exemplo. Vamos falar da região aqui, né? Se investe 15% só em saúde. A nossa região investe 15% só em saúde. Como que um município vai conseguir manter realmente, se ela não se prepara para reajustar os seus serviços, para reajustar a contratualização de serviços nas instituições? No primeiro momento, todos os hospitais colocavam que não poderiam pagar o piso, que era a ruína, que iam fechar. Nenhum hospital fechou. É o que tu colocou. Ninguém fechou. Nenhum hospital fechou. E está todo mundo pagando, né, o que se tem que pagar. O complemento do piso todo mês é uma tortura, porque o trabalhador... em algumas determinadas, lá em Pelotas, a gente tem a IB Saúde, que administra uma UPA, e que a prefeitura recebe os recursos igual para todo mundo, só que essa instituição que é privada, né, e que se diz sem fins lucrativos, ela chega a atrasar 2 meses para repassar. Então, a gente, como sindicato, o sindicato entra com a representação, mas aí se espera ainda que se vá para frente, que se tenha uma audiência. Nesse meio tempo aí, a categoria está esperando pelo repasse, né? Então, é importante a gente trazer também para esse debate que a enfermagem também, além de fazer a lição de casa, de trabalhar pela aprovação da lei, pela implementação dos recursos que vêm, dos repasses, ela também abre o debate para que a gente saiba de onde sai o nosso salário. Quando eu digo que a enfermagem despertou para a política, a enfermagem despertou para pautas que são importantes para nós, cada vez mais a gente precisa estar atualizado, e a gente tem os canais de comunicação, a gente tem as redes digitais, as informações, para que a gente saiba de onde vem o nosso salário, quando se repassa um recurso para uma determinada instituição, é recurso SUS, é recurso do IP aqui, é recurso de privados, como é pago o nosso salário? Um dos grandes debates que eu trago para as assembleias é que a categoria precisa saber como é feita a divisão dentro de um hospital, Antônio.
Quando a gente recebe uma emenda parlamentar, e isso é no Brasil todo, né? Essa emenda parlamentar, ela vem para comprar um determinado equipamento. Esse equipamento ele vai para dentro de um bloco cirúrgico. Mas aquela equipe que trabalha naquele equipamento, parte daquele equipamento é usado com recursos públicos e ele vai para a rede privada. O trabalhador que está ali numa sala de cirurgia, quanto custa a hora desse trabalhador? Quanto custa a luz que está sendo usada? Quanto custa a sala de cirurgia? Quanto custa a hora extra do trabalhador, né? Quem paga essa conta? É o SUS? É 100% o SUS que paga? Então, se há uma cirurgia particular, a gente precisa considerar que ela é privada. Se ela é privada e ela está dentro de uma instituição pública, ela tem que ser contabilizada. Então, não sou eu que vou ensinar gestão, mas é uma reflexão que na nossa realidade diária, a gente começa a pensar e refletir. Quando tu senta numa mesa de negociação e a instituição diz que não tem. Não tem, mas quando o trabalhador vem numa assembleia, ele diz, mas cirurgia particular não para. Então, como a gente contabiliza essa equipe que é paga pelo SUS? Então, aí é gestão, né? Então, tem dinheiro para pagar o piso. Basta que todo mundo faça a lição de casa. Com certeza. Eu acho que só já te passo aí, Ronan, mas nós temos que entender que o Sistema Único de Saúde brasileiro é o maior contratante da força de trabalho da enfermagem. Verdade. Né? É o maior contratante da força de trabalho da enfermagem. E tudo isso se dá justamente tem se dado, e a enfermagem trouxe à tona agora, como bem colocou a Bianca, porque nós provocamos tudo isso, e aí vira uma necessidade, nós temos que repensar nas tabelas do SUS, que há anos e anos e anos não eram repensados. O SUS tem que se sustentar, tem que ser pago tem a tripartite, prefeitura, Estado e União, que mantém o SUS, o sistema público de saúde. Né? E essa tripartite e essa união dos três poderes tem que fazer a manutenção do sistema de forma também adequada, corrigir as verbas hospitalares para que os hospitais possam ter, não que receber um complemento salarial do Ministério da Saúde para pagar os seus trabalhadores na carteira como nós queremos, mas sim pagar as tabelas de SUS de forma que os hospitais possam fazer isso sem precisar ter complemento do Ministério da Saúde. Né? Tenham autonomia, mas por uma tabela de SUS reajustada, que a gente sabe, também tem, ninguém é principiante, eu tenho só 42 anos na saúde, trabalhando na enfermagem, a gente não é principiante e sabe que a saúde é cara, sabe que o cuidado é caro, mas grande parte dos hospitais filantrópicos trabalham com o SUS e trabalham com o privado. Então, aquela verba que veio para o equipamento atender o SUS, também atende o privado. E ele tem que retornar para o SUS. Também atende o privado. E aí eles dizem, não, mas a gente atende privado aqui porque é o privado que banca a diferença do SUS. Então vamos fazer uma auditoria séria, vamos ver isso, se realmente é o privado que está bancando, né? E se não é, por que as contas do SUS não são pagas adequadamente pela tripartite? Então, tem alguma coisa errada. E o debate dentro das instituições, muitos trabalhadores foram assediados no período do processo de implementação do piso. Dentro das instituições de saúde, se ouvia a classe médica dizer que a enfermagem queria acabar com os hospitais, que a enfermagem ia fechar hospitais. Muitas vezes a gente foi participar de reuniões e foi falado, né, de que precisava se reabilitar as tabelas, né? Precisava se contabilizar as tabelas de serviço, porque o médico chega lá, ele vai ali, ele faz a cirurgia dele, ele recebe a maior parte da cirurgia. Ele deixa uma parte para o serviço de anestesia, ele deixa uma parte para o serviço... Eu estou dando um exemplo de uma cirurgia, né? Mas tem outros exemplos de internação, procedimentos, e aí ele deixa aquele atendimento dele, ele vai embora. Só que aí fica o restante tudo para a instituição. Fica a equipe, fica a medicação, fica tudo ali.
Então, o que se dizia para a enfermagem é que a enfermagem queria fechar as instituições. Nós não vamos mais fazer cirurgia porque nós não vamos ter como manter bom. Então, precisa se ver como está sendo dividido esse montante, né? Montante. Alguém está ganhando mais, né? Porque um hospital filantrópico, ele não é para dar lucro, mas ele tem que se manter. E se essa parte... Hoje a gente... E eu volto a dizer que esse ano é ano eleitoral e o Brasil todo precisa despertar para isso, né? Emenda parlamentar, a gente vai atrás da emenda parlamentar, porque ajuda e complementa, mas o valor que é distribuído para os deputados manterem os seus cargos poderia ser distribuído para a saúde. Claro. Esse valor que são bilhões... Né? São bilhões e bilhões e bilhões. Lá no berço do SUS. Ali está o furo. Reajustar a tabela SUS, reorganizar as instituições filantrópicas. Né? A gente tem em Pelotas aí a Santa Casa, que atende 33 municípios e que é despejada em emenda parlamentar de 1 milhão para um município de 50 mil habitantes. E aí a gente tem a Santa Casa, que recebe 33 municípios. De manhã, uma ambulância terapia, né? 6 horas da manhã começa a estacionar as ambulâncias de tudo que é município. Então, se envia emenda parlamentar para esses municípios para que eles comprem mais ambulância para trazer para serem atendidos no nosso município. Não que a gente não queira, mas isso precisa ser revisto. E esse debate do piso da enfermagem é muito mais do que a gente pensa, né, Antônio? Sim. Ele é muito mais do que só o piso da enfermagem. E, inclusive, depois que passou todo o período e que alguns gestores diziam, não acredito que o governo vai repassar. Teve um estudo que, inclusive, o Corém, o COFEN, a Confederação, as federações, os sindicatos participaram. Foi entregue um estudo de quanto se precisava. Foi feito. Foi feito o estudo de quanto... Nas comissões do Senado. Isso. Foi feito, né? O trabalho, a lição da representação da enfermagem foi feito. Então, se trabalhou muito para isso. Diga-se de passagem, a lei só foi sancionada, só foi aprovada no Congresso porque conseguiu ser provado para os congressistas e para o Senado de que o valor teria condições de ser pago. Sim. Só por isso que passou. Senão não teria passado. Seria irresponsabilidade do próprio Congresso Nacional não deixar passar uma lei que atolasse o sistema público de saúde, o que não foi o caso. E a gente precisa dialogar com a categoria que a primeira aprovação da lei do piso da enfermagem, ela tentou fazer um privilégio político ali. Porque quando foi aprovada a lei, lá no 15º, no artigo 15º, ele vetava o reajuste salarial. Sim, ele veta o reajuste salarial. Então, a gente teve uma bomba nos 40 do segundo tempo na eleição. Então, foi assim, não, vamos aprovar essa lei aqui, vamos colocar no colo da enfermagem, a enfermagem que depois resolva. Aí diz, lá depois, quando vira o ano, o governo não vai ter para pagar. Nós fomos com todo o trabalho que foi realizado e mostrou-se que o valor estava ali e tinha para pagar, né, Antônio? Sim. Então, esse trabalho, a enfermagem precisa saber que foi com as representações, né? Com essas representações que a gente precisa caminhar junto. Perfeito. Não, eu acho que tudo que vocês estão falando aqui, acho que eu estou notando algumas coisas bem importantes aqui, né, em relação a tudo isso. Primeiro, acho que a gente falou aqui, né, de toda a luta, de quanto a pandemia evidenciou, né, os profissionais de enfermagem, né, quanto a sociedade começou a enxergar com outros olhos, né, a enfermagem, mas ainda que, e depois que passou a pandemia, vamos dizer assim, ainda que é insuficiente. Aquele exemplo que a Bianca trouxe no início, assim, não sabia que vocês trabalhavam tanto e tal. É para ver que ainda tem essas lacunas de quanto a sociedade ainda precisa conhecer a enfermagem. Quem sabe aqui, né, alguém que não é da enfermagem está assistindo aqui o podcast, são quase 3 milhões de profissionais de enfermagem no Brasil. Só no Rio Grande do Sul são mais de 150 mil profissionais. É um contingente bastante grande. E aí, voltando aqui para a enfermagem, eu acho que o Antônio e a Bianca colocaram muito bem isso, né? De a própria enfermagem conhecer os processos, né? E conhecer a responsabilidade das instituições. Né? Não é quase que diário, né, Antônio, lá, pelo menos nas redes sociais do Corém, né, aquela pergunta básica.
E o piso? E o Corém não faz nada. E talvez lá nas redes do Sindi Saúde também. Sim. Pô, Sindi Saúde, aí o piso e tal. Teve até... Eu lembro de comentários do tipo... o Corém não vai aprovar esse piso nunca. Então, isso eu acho que meio que demonstra um pouco, né, do desconhecimento de como funcionam as instituições e de quem devidamente deve ser responsabilizado quanto a isso. Claro, só que nessa breve conversa que a gente está tendo, a gente vê que não é muito fácil. Não. Né? Então, olha, a Bianca está deixando muito claro aqui, né? Que é uma construção, né? É uma construção e o assunto piso é muito complexo. Já desdobra para outras conversas, a gente já falou aqui da jornada de 30 horas, está falando aqui de recursos, está falando de serviço público, serviço privado. Adoecimento. Né? Do adoecimento. Então, assim, é muita coisa. Óbvio que é muita coisa. Claro que o profissional não é obrigado a conhecer tudo, todas as instâncias, né? Isso é um problema... Não é o problema do profissional de enfermagem, é o problema da sociedade brasileira conhecer, né, os processos políticos, sociais, enfim. Mas é importante se apropriar dessas coisas todas que está acontecendo. Então é isso. É um contingente de profissionais muito grande, protagonista, essencial, que teve essa evidência, né, no período da pandemia e tem que aproveitar que ainda se mantenha, né, pelo menos pegar um pouquinho ainda dessa evidência, né, de que a pandemia acabou trazendo. Trouxe vítimas, trouxe adoecimento, trouxe profissionais que também, né, que estavam na linha de frente, acabaram, né, sendo vítimas de alguma forma, né, mas também proporcionou que essa discussão do piso e outras tantas, né, voltassem a ser colocadas na mesa. Isso eu acho importante. E uma coisa também assim é o que eu acho que o piso e todas essas discussões estão trazendo, e eu acho que é o que talvez nutre a esperança do profissional de enfermagem, né, é que o piso é um dos ingredientes daquilo que acho que se fala tanto, e a gente discutiu um outro episódio aqui do Pode Falar Enfermagem, que é a valorização do profissional de enfermagem, o quanto ele quer se sentir valorizado. Não é só dinheiro, óbvio, né? Ele quer se sentir valorizado como profissional, enfim, na sua especialidade, dentro do seu serviço de saúde, mas claro que o dinheiro conta, né? Claro que a remuneração conta. E isso influencia não só nele como profissional, como o impacto no serviço de saúde, né? O quanto o profissional vai estar ali, obviamente, atendendo, né, com outro ânimo, ou talvez, né, aquela discussão que a gente faz, é o impacto do piso, com certeza, nos técnicos, que é onde está, né, a parte, né, mais mal remunerada, né, dentro da enfermagem, e é o principal contingente da enfermagem no Brasil, né, os técnicos de enfermagem. E quando imagina esse técnico, quem sabe, né, podendo não estar mais em 2, 3 empregos, não estar tentando fazer um terceiro turno, as mulheres, né, trabalhando em 2 empregos, mais o terceiro turno em casa, aquela coisa toda, né, de poder ter um alívio, né, de ganho uma remuneração ok, tenho um emprego, posso atuar mais descansada, minha saúde mental está em dia. É uma discussão assim, a gente está pontuando algumas coisas, né, e estou colocando isso aqui para ir um pouco além da enfermagem, né, para que a sociedade tenha um pouquinho essa visão do trabalho e de todas as discussões que envolvem o que a gente está falando aqui, que é o piso, né, que é simplesmente, entre aspas, a remuneração, né, desses profissionais, que encaixa com valorização, encaixa com reconhecimento desses profissionais. Eu não quero te cortar, mas à vontade. Para pegar o gancho... Estamos debatendo. Já que é debate mesmo, eu acho que a Bianca traz brilhantemente a questão de que é ano eleitoral. É ano eleitoral. Né? Quarta-feira, então, eu e a conselheira secretária Sônia Coradini fizemos um bate-volta até o Rio de Janeiro para acompanhar, então, a posse do novo colegiado do COFEM, nova plenária do COFEM. Quarta-feira, 17 de abril. Não sei quando é que vai ao ar aqui, né? Só para a gente situar. Mas quarta-feira, 17 de abril passado, então, nós estivemos no Rio de Janeiro acompanhando a posse da nova plenária que compõe o COFEM, e a votação, inclusive, da nova diretoria do COFEM, que é quem vai, pelos próximos 3 anos, então, aí passar, determinar, ou encaminhar, ou trabalhar e direcionar as ações de todos os regionais, de todos os conselhos e da enfermagem como um todo dentro do país. Né? Então, foi eleito o Dr. Manuel Neri como retornando à presidência do COFEM, o Daniel Menezes, Dr. Daniel Menezes, nosso ex-presidente do Conselho Regional de Enfermagem aqui no Rio Grande do Sul por 2 gestões, como vice-presidente do COFEM, né? E outros conselheiros, a conselheira de Santa Catarina, a Helga, segunda secretária do Corém, então o Sul está bem representado, tenho certeza, com o Daniel e com a Helga, e o país como um todo. Houve essa preocupação de colocar um diretor de cada região,
né, do país para a gente poder trabalhar equanimemente. Mas me faz, com a fala da Bianca, essa tua fala, o discurso do Dr. Manuel Neri, na posse dele, era que nós temos que pensar e politizar e nos preocupar com isso. Com certeza. Hoje a enfermagem brasileira tem um deputado federal como enfermeiro dentro do Congresso Nacional, que é o enfermeiro Bruno, né, deputado federal por Minas Gerais, que já fez, nesse período que ele está dentro do Congresso Nacional, 6 projetos projetos de lei para a enfermagem brasileira. Né? E aí o doutor Manuel Neri, no seu discurso, disse assim, se nós tivéssemos 20 deputados, e se nós tivéssemos dentro da rede política, gente, nós somos 3 milhões de trabalhadores no país. Estar nos espaços de nós poder, somos né? 152 mil e poucos trabalhadores dentro do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos que estar nesses espaços, porque são esses espaços políticos que definem e que decidem tudo isso que nós falamos agora. Repasse de piso, aumento da plataforma do SUS, de pagamento, enfim, são os espaços políticos que definem isso. Com certeza. Né? Eu faço a minha parte, a Bianca faz a parte dela, tu está fazendo a tua parte como jornalista e está acompanhando, mas a categoria tem que estar atrelada a essa preocupação e a esse entendimento da percepção, né, política de como atuar. Não dá para ficar na mesmice. Entendo, né? Como disse, sou profissional de enfermagem há 42 anos, sempre laborei em 2 atividades, sempre se tinha muito pouco tempo. Né? E entendo as mulheres da enfermagem que, além das suas bijornadas de trabalho, né, 2 labores, ainda tem a 3ª jornada em casa e depois a 4ª jornada no sindicato, né, Bianca? E que não tem tempo. Mas nós temos que achar tempo para isso. Nós temos que nos preocupar com isso. Com certeza. Não dá para deixar passar batido mais. Não dá para deixar a outra pessoa resolver por nós isso. o que nós temos que resolver. O que nós temos que resolver. Eu acho que é isso. No próprio Congresso, né? A gente fala que, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, a força da chamada bancada do boi. Né? Quantos deputados, senadores, enfim, né, estão ligados à área rural e quanto... O agronegócio. E quantas medidas implementadas. Inclusive, foi se debatido muito que quem trabalhou muito foi o grupo empresariado da saúde no Brasil, que trabalhou para que o piso não passasse. Por quê? Sim. Porque ali estão os representantes das maiores aglomerações de empresários da saúde, né? Que são hospitais, laboratórios, setores internacionais que estão chegando para dominar, né, o mercado da saúde, porque saúde dá lucro, sim. Sim. Né? Saúde dá lucro, sim. Dizer que... se não desse, né, Bianca, não tinha tanta gente interessada. Não tinha tanta gente interessada e aqui mostrou que apenas 5% do privado paga o piso, 5% do lucro. Do lucro, quer dizer, eles vão ficar com 95%. Sim. Então, a gente teve problemas com instituições em Pelotas que chegaram na audiência e disseram, não, nós somos um plano de saúde nacional. Nós somos uma empresa doméstica. Como assim? O procurador ficou olhando. Doméstica, doutora? Sim, nós somos uma empresa doméstica. Nós não temos fins lucrativos. Como? Nós não temos lucro, mas tem dividendos. Sim. Senão os médicos não teriam recebido 5 milhões de dividendos. Claro. Então, como não pagar o piso da enfermagem? Claro. Então, se de 100% do lucro se tira 5% para pagar, ainda dá para ganhar dinheiro, né? Ainda dá para continuar ganhando dinheiro. Com certeza. Então a gente precisa... Esse ano é um ano especial, é um ano de virar a chave, Antônio. É um ano da enfermagem ser representada, é um ano da saúde ser representada. Não dá para... Quando diz assim, quando alguém me diz assim, eu não gosto de política. Bom, não posso discordar contigo porque a política faz com que tu pense isso. Uhum. Mas no momento que eu não gosto de política, eu não quero fazer política, eu vou deixar que outra pessoa vai fazer política por mim. E se ela vai fazer, ela vai decidir por mim. Exatamente. E se ela vai decidir por mim, ela vai decidir o que é melhor para o grupo dela. Então, quem é que está me representando? Exatamente. Quem é que eu quero que me represente? Exatamente. Assim como a gente trabalha, né, as representações de classe também, né? A gente precisa estar atento para isso. Com certeza. Subiu a plaquinha, né? O Rafael já me colocou, subiu a plaquinha lá do tempo.
Vou passar uma rodada, então, aqui de considerações finais, porque é isso, né? A gente tava, no início a gente já colocou aqui. Quanto tempo nós temos falar de piso aqui, a gente vai ficar aqui. Tinha que ficar o dia todo. Tem que fazer o dia todo e ir cortando partes. Fazer várias edições aqui, né? Várias edições. Né? Enfermagem. Eu e a Bianca que falamos pouco ainda, né? Enfermagem sempre rende assunto. Não, eu acho que então, considerações finais, vou deixar a Bianca falar depois, né? Fechar com chave de ouro. Mas fechar com chave de ouro. Eu acho que é isso que foi trazido agora nesse últimos 5 minutos aqui do que nós falamos, né? A enfermagem despertar para uma consciência. Hoje, ontem nós tivemos uma notícia, né, que eu gostaria de falar nesse podcast. Eu preciso falar nesse podcast, né? Que foi então definido na justiça, né? A condenação do senhor ex-presidente do COFEN, lá, né, nos meados do início dos anos 2000, a 26 anos de prisão pelo assassinato dos colegas Edmin e Marcos por desvios no sistema. E de lá para cá, depois que isso aconteceu, que houve as operações da Polícia Federal, o sistema começou a mudar e está mudando e vem mudando a cada gestão e a cada ano. E eu acho isso muito importante. Eu acho que é um marco zero, essa mudança que teve lá nos meados de 2004, 2005, 2009, eu acho que, se eu não me engano, quando a operação da Polícia Federal levou preso, então, e caçou alguns conselheiros federais, né, que transformou o sistema, voltou a transformar um sistema num sistema dos profissionais de enfermagem, né? E a gente vem mudando, e a gente vem trabalhando cada dia mais para isso. Todas as gestões do COFEN, todas as gestões dos conselhos regionais, né? O Daniel teve à frente do Conselho Regional do Rio Grande do Sul durante 2 gestões, eu estou há 2 gestões, então a gente está há 4 gestões, 3 vezes 4, há 12 anos, tentando mudar, né, essa forma da enfermagem gaúcha pensar, né? Então isso é importante a gente colocar, né, porque não só a enfermagem gaúcha, mas a enfermagem brasileira tem que mudar a sua forma de pensar. Nós precisamos politizar as nossas conversas, politizar os nossos pensamentos, porque é assim que nós vamos conquistar e ter espaço, né? Não podemos deixar, como bem colocou, né, a Bianca, presidente do sindicato do Sindisaúde de Pelotas, de que, e sempre lembrando que Pelotas é a segunda, né, a terceira cidade maior do Rio Grande do Sul. Então, não é qualquer cidade do interior, é a terceira cidade em contingente populacional e de serviços de saúde, enfim, de toda a infra, é a terceira maior do Rio Grande do Sul. E toda a metrópole nós temos ali, Porto né? Alegre, nós temos Caxias e depois Pelotas. É verdade. Né? Então, isso tem que ser considerado. E a enfermagem do Rio Grande do Sul e a enfermagem brasileira tem que pensar diferente. Nós não podemos, então, aproveitar esse podcast, aproveitar esse espaço para que a gente pense, a gente filosofe em cima disso, né? Vamos queimar neurônio pensando sobre isso. É importante. Com certeza. Bianca. Eu acho que o presidente Antônio já contemplou as considerações, mas é importante trazer para a categoria, né? Ontem eu compartilhei, e a gente até se emociona quando a gente vê que colegas nossos perderam a vida para fazer realmente a mudança, né? Todos nós que temos um envolvimento com a defesa da categoria, e o Sindisaúde não defende só a enfermagem, defende as demais categorias, a gente também morre um pouco, né, Antônio? Quando um colega, como os 2 colegas que perderam a vida, fizeram a luta para que desencadeasse toda uma operação e que hoje o COFEN tem uma nova história, uma reconstrução, né? E um reconhecimento nacional. Então, tem muitas coisas que os trabalhadores profissionais de enfermagem não sabem, que a gente pode aproveitar, que a gente pode usufruir, né? Tanto do sistema COFEN e do Corém aqui, eu digo pelo Corém da nossa região, e a gente tem uma realidade que eu falei no início, né, do podcast, que é o empoderamento e aproximação. Só para complementar aqui, o nosso Corém do Rio Grande do Sul nos dá muito orgulho, porque nós somos uma categoria que é composta por técnicos auxiliares, por enfermeiros, técnicos auxiliares e parteiros, né?
O Corém do Rio Grande do Sul faz esse trabalho e que para nós, técnicos de enfermagem, é muito importante. Na Semana da Enfermagem, o presidente do conselho ele se afasta e passou o cargo para uma técnica de enfermagem no seminário representar como presidente do conselho. Isso pode parecer muito pequeno, mas não é. Mostra que aquele abismo que tinha... Eu escutei uma vez no trabalho que entre técnicos e enfermeiros existia um abismo que nos separava. Sim. E eu sempre trago isso, que o nosso Corém nos dá muito orgulho, porque ele trouxe essa aproximação, né, nos últimos anos, né, desde a chegada do Daniel e agora com o Antônio, a continuidade do que começou, né, que a gente consegue mostrar que a gente consegue sentar junto, numa mesa, num seminário, técnicos auxiliares e enfermeiros, né? Sim. Não existe abismo entre a categoria. E é isso que a gente tem que levar, que nós somos uma única categoria. Sim. E que a gente tem que só aprender o que é que cada instituição tem para fazer. Não dá para a gente confundir que o Corém vai nos dar salário, não dá para confundir que o sindicato vai atuar como fiscalização. Então, cada um preciso, tem o seu papel. Cada um tem o seu papel e dizer que a gente precisa caminhar muito, mas eu acho que a gente já está na estrada, né? Estamos no caminho certo. Eu acho que é isso aí. Eu lembro até que eu lembro até que o Antônio considerou uma vez, acho que num evento, numa posse, acho que do Sindicato de Santiago, se não me engano, que a gente fez uma matéria para o site do Corém RS, que ele até salientou isso, que ele chegou lá e viu que no mesmo evento estavam, aí não só representantes dentro da categoria, eu digo assim, num evento estarem técnicos, auxiliares e enfermeiros, como também no mesmo evento estarem sindicatos, confederações, federações, conselho. Então, assim, as entidades também unidas dentro. Então, acho que realmente, né? Acho que a Bianca colocou bem, e o Antônio também, né? Que esse é realmente um novo momento. E acho que está aí a virada de chave, né? Estamos num período eleitoral. Pensa aí se o teu representante que tu está pensando aí que depositar teu voto, se ele te representa mesmo. Profissional de enfermagem, se ele vai, né, vai realmente contribuir com o teu desenvolvimento profissional, pessoal, inclusive, né, dentro da profissão. Acho que isso é fundamental. Bianca, Antônio, agradeço muito a participação de vocês aqui. De novo, né? A gente tem... Ixi, vamos falar aqui, deveríamos ter um tempo gigante aqui para falar sobre piso salarial e enfermagem, mas né, acho que é importante a gente destacar algumas coisas aqui como foram destacadas e fica, né, obviamente, o convite aí para uma próxima oportunidade. A gente está falando também não só sobre o piso, mas também outros assuntos relacionados à enfermagem, né, uma valorização adequada do trabalho, um piso salarial justo, condições de trabalho, jornada de 30 horas, tantas outras discussões que a gente tem falado aqui para garantir uma dignidade para os profissionais de enfermagem. Sigam o Corém RS nas redes sociais, o Corém está lá com informações diárias, né, em relação não só ao piso salarial, mas também outros assuntos importantes para a enfermagem, e também a rede do COFEM, né, Pode Falar Enfermagem está disponível tanto no COFEM Play como no canal do COFEM no YouTube. E também fiquem ligados nos próximos episódios. Também não quer conferir algum outro assunto que foi debatido antes, né, aqui no Pode Falar. A gente já falou várias vezes aqui de piso, mas também já falou de inovação e empreendedorismo, já falou sobre a valorização dos profissionais de enfermagem, outros tantos assuntos de interesse da categoria que vale a pena dedicar um tempinho aí para curtir. Deixa o like, compartilha também esse assunto, né? Acho que é importante a gente... não só do piso, mas todos os outros aqui, né, se interessou por esse assunto do piso, vários dicas, não digo dicas, né, mas várias instruções foram colocadas aqui, né, para o profissional de enfermagem, que é importante compartilhar com um colega que talvez precisa ter um pouco mais de conhecimento em relação a isso. É bem importante compartilhar esse vídeo. Mais uma vez agradeço então aqui ao Antônio, a Bianca pela participação e tchau, pessoal. Obrigado por tudo.